Ave Maria, segundo vídeo aqui, refutando, né, essa mentira. Mesma visão de Augusto Nicodemos, esse pastor Rodrigo Marcelino, né? Pedro foi o primeiro papa? Cara, a Bíblia diz que ele é o líder dos apóstolos. A Bíblia diz que Cristo deu o pastoreio a Pedro, João 21, 15 e 17. Cristo muda o nome de Pedro para Kefas, para Cefa, que é pedra. E em Mateus 16, 16, 18, a profecia ali é sobre Pedro, porque só Pedro teve a revelação. Que é sobre ti, Pedro, de firme igreja, sobre essa pedra. Aí revela em João 42, quem é a pedra? Pedro. E dá a chave de ligar e desligar. A quem? A Pedro. Por isso que Paulo ainda poderia ser o Papa, líder dos apóstolos. Paulo, ele é o menor, o último dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja, ele devastava a igreja. Paulo, ele só virou apóstolo por um estado de graça, cara. De graça. Um milagre. E é o último menor de todos os apóstolos. É o que mais trabalhou, sim, mas está sob a obediência de um pastoreio universal, que é Pedro. João 1, ou Gálatas 2,9, vai lá reconhecer a sua graça lá em Jerusalém. Quem é bispo de Jerusalém? Tiago. Quem é o bispo, pastor universal? Pedro e João, seu companheiro. Então, é simples entender isso. Mas Paulo repreendeu Pedro. Muitos pensam isso, mas não é, meu irmão. Aqueles judeus nem recém-convertidos não acreditavam no pastoreio de Pedro. Olha só, para voltar o vídeo aqui rapidão, para a gente entender, ó, Gálatas, que os protestantes, para perseguir, falar que Pedro é falha, tal, etc., ele não estuda o texto todo. Só pega a parte que Paulo repreendeu Pedro. Gálatas 2,11, ó. Aqui, ó. Olha só. Se você for pegar em Gálatas 2 todinho ali, ó, do 1 até o 14, você vai entender. Vamos aqui, para a gente ter uma observação, ó. Quando, porém, Cefa veio a Antioquia, resistiu-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegar alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. Convertido, mas quando que eles viram, retirou-se e separou-se deste tempo, temendo os circuncisos, ó. Os demais judeus convertidos, ó, seguiram-lhe a atitude equivocada, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação, quando vi que seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefa. Olha só, Cefa, em presença de todos, se tu os judeus viver como os gentios e não como os judeus, como que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Olha só. Agora você cata aqui, ó, em Gálatas 2:3, ó. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar, mas por causa dos falsos irmãos, instruídos que frutificamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de gozar em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, ó. Os falsos irmãos. Por isso que Pedro, ele estava com medo disso, por causa dos falsos irmãos recém-convertidos. Aqui, se você tem um rodapé aqui, o texto explica. Paulo não está repreendendo Pedro. Paulo está defendendo Pedro. Essa discussão que tem que acontecer isso, para acontecer o curso para entrar em concordância. Aí o cara cata esse texto, distorce esse texto, fala lá, Pedro não pode ser o Papa. Quem tem que ser Papa é o Paulo, porque Paulo repreendeu Pedro, tal, etc. E o povo que não tem Bíblia, que não lê Bíblia, abraça essa fé protestante. Ter algum Papa sobre nós deveria ser Paulo. Mas eles não aceitaram isso de maneira alguma. Tanto é que Paulo diz assim, quem é Apolo? Paulo é o apóstolo. Quem é Paulo? Quem somos nós? Servos. Nada de sumo pontífice. Nada de o sumo padre, o romano pontífice. A sua santidade. Nada disso não.
servos apenas, por meio de quem crestes. Só isso. Olha que ele está colocando esse texto aqui em 1 Coríntios. Olha como ele distorce o texto, ó. 11, ó. 1:10, ó. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que haja entre vós divisões, que não haja entre vós divisões. E vem embora, Maria, no espírito, no mesmo sentimento, ó. Paulo está repreendendo divisões, pastor. E agora aqui, está acontecendo, e aconteceu uma divisão, como aconteceu lá em Número 16, revolta de Coré. Aqui ele está colocando texto, não papa, não papado, não está generalizando e colocando coisas que não tem no texto. Aqui, ó. 12. Repitam-me. A fato de entre vós se usa esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? E Paulo quem foi crucificado por vós? Em nome de Paulo que fosse batizado? Olha só. Aqui, se você for entender, ó, 1 Coríntios 10, Paulo está repreendendo divisão. Está acontecendo o quê? Eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Cefa, eu sou discípulo de fulano, de ciclano. Paulo repreende. Unidade. União. Aí ele vai fazendo uma salada. Cata um texto lá em Gálatas 2, 11 diante, depois vai misturando as coisas. Sem contexto, sem pé cabeça, sem pé e nem cabeça. Para negar o pastoreio. Para negar essa profecia em Mateus 16, 18, o cara faz uma lambança. E não consegue provar nada. Típico. Fé protestante. Você pode catar qualquer pastor, cara. Qualquer pastor aí que... É a mesma visão. Cristo fundou qual igreja? Uma só igreja. E acabou, meu irmão. Não é outras igrejas. Cristo deixou quem? Um pastoreio. Vai surgindo a sucessão. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 Papa. Cada tradição. Sucessão. E por aí vai. Vai acontecer até a vinda de Cristo. De acordo com a Bíblia. De acordo com a tradição. De acordo com a história. Mais nada. Ele ainda chega a dizer, Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Ok. Os papas são infalíveis quando falam... Nós, apóstolos, em último lugar? Não, eu, apóstolo, sou o último, menor de todos. Que eu persegui a igreja. Então já tem uma igreja que ele perseguiu. Então não tem... Então se já tem uma igreja que ele perseguiu, é uma só igreja. Ex-cátedra. O papado é infalível. Pois bem, como expõe o pastor Augusto Nicodemos, o Papa Adriano II decretou que o casamento civil era válido. O Papa Pio XII declarou que era inválido. Qual deles era infalível? Eugênio IV condenou Joana d'Arc à fogueira. Benedito XV declarou que ela era santa. Quem está certo? Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio De novo esse vírus, mano. VII restaurou-os. Quem está certo? Seus próprios concílios se contradizem. Você pode verificar isso. Essa é outra diferença. Você pode ir lá e conferir se o que eu estou falando é verdade. Se você estivesse falando a verdade, você estava com os documentos na mão, mostrando com documentos. O Papa, um ligou a outro. O Papa, ele tem autoridade, meu querido, de ligar e desligar. Se, por exemplo, um Papa surgiu lá, tá no seu mandato, ele autoriza um dogma. Dogma não pode ser mudado, certo? Aí o outro vai lá e muda outra questão. Meu irmão, ele tem a chave de ligar e desligar. Aqui, ó. É isso que a rincha contra o Papa, contra Pedro, para vocês negar essa revelação, vocês negar esse pastoreio por causa disso, da chave. Dessa autoridade que foi dada a Pedro, a Mateus, para finalizar, que dá até dor de barriga assistir esse cara. 19, ó. Olha, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Ó. Tudo que ligares na terra será ligado
no céu, certo? E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o Papa, ele tem essa autoridade. Mas o Papa tal, fulano, cicano, autorizou o casamento do civil, válido. O outro falou que não. Ele tem essa autoridade. Que ele tem a chave. Desligar e desligar. Aprovou isso, o outro reprovou isso. Meu irmão, a verdade será conhecida pela igreja. A igreja estuda se a pessoa é santa, se a pessoa não é santa. Que interessante. É simples, a rincha de vocês é isso, por causa da chave, por causa do pastoreio. Não é outro fundamento. Não é rebeldia, revolução de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele fez aquela revolta ali, ele se contradizou a si mesmo. Ele assinou a sua sentença, meu irmão. Se rebelando contra a igreja de Cristo, igualzinho. Quem? Lúcifer, na glória. Fez igualzinho Coré, contra o pastoreio de Moisés, Números 16. Que interessante. Foi isso que aquela beata viu ele lá no inferno. Que ele blasfemou contra quem? O Espírito Santo, que o Espírito Santo assiste essa igreja, o Espírito Santo que inspirava os apóstolos a pregar e anunciar. Você está indo contra o Espírito Santo, pastor. A revelação quem deu ali foi o Espírito Santo. Dos apóstolos, o Espírito Santo, os milagres e prodígios que Cristo operava através do Espírito Santo. E Pedro começou a operar milagres e prodígios do Espírito Santo. Pedro pregando o Espírito Santo. Olha só. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É sobre ti, Pedro. Sobre esta pedra, sobre essa Quefas, edificarei minha igreja. João 21, 21 ao 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante. Porque você já está preparado. Porque eu orei por ti. Lucas 22, 31 e 32. Desce o magnífico Espírito Santo. E Pedro não está falando mais por si próprio, o Espírito Santo falando através dele. Olha só que interessante. Salve Maria.